Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 16 em diante. Romanos, capítulo 1, versículo 16. E diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Deus, pela Tua santa presença. Obrigado, Deus, porque podemos louvar o Senhor, Deus. Sei que o Senhor aqui durante o louvor, Pai, já esteve ministrando aos nossos corações. Obrigado pela oportunidade que temos de ofertar ao Senhor. Obrigado pelas ricas bênçãos que o Senhor nos deu, Pai. Mas eu peço que o Senhor agora, Deus, venha falar conosco através da Tua palavra. Que haja liberdade do Teu Espírito, Pai, para ministrar os nossos corações. Que possamos estar atentos, Pai, àquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que possamos aprender mais de Ti, Senhor. E que a Tua palavra seja boa semente plantada no nosso coração, Pai. Assim nós pedimos, Pai, que o Senhor venha falar com cada filho, com cada filha do Senhor aqui hoje. E daqueles que nos assistem também, Pai amado, através das mídias sociais, Pai. Fala, Pai amado, com cada pessoa, em cada casa hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, Deus tocou no meu coração para falar hoje sobre a cruz, para falar hoje sobre salvação. A Bíblia é muito rica e ela tem muitas coisas que Deus trata com a gente, amém? E cada dia Deus quer ministrar algo, mas existe algo central no Evangelho. Existe algo que é o núcleo, que os teólogos dizem, é o núcleo duro, é o núcleo que, se você escapar daquilo, você cai numa heresia. Então existe algo que é o principal. Tem muitos assuntos importantes, todo assunto da Bíblia é importante, amém? Mas existe o principal. Romanos é a obra-prima do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a maior parte de livros do Novo Testamento, mas Romanos é a obra-prima dele. Se você for estudar a história da igreja, você vai perceber que só existe o povo protestante, só existe o povo chamado evangélico, porque lá atrás alguém chamado Lutero leu Romanos e entendeu a graça de Deus. E ele viu que muitas coisas que estavam acontecendo não estavam de acordo com a palavra de Deus. E nós vamos entender hoje isso. O que Paulo estava dizendo, o que ele quis dizer com isso? Tantas coisas, às vezes a gente cresce na igreja e não se dá conta daquilo que é o principal. Ouvimos tanto, mas não entendemos o que isso quer dizer realmente. Então nós vamos passar um pouco por aquilo que Paulo diz aqui em Romanos e aprender um pouco disso. Nós lemos o versículo 16 e depois no final nós vamos voltar nesse versículo e ele vai ser mais esclarecedor. Mas em primeiro lugar, acompanhe comigo no versículo 18. Diz o seguinte, capítulo 1, versículo 18 diz: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis,
e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Repita comigo: disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. No capítulo 1, você vai perceber que Paulo está dizendo o seguinte: que as coisas criadas, o céu, a terra, o mar, as árvores, os pássaros, tudo testifica acerca da glória de Deus. Então, e Paulo está direcionando o capítulo 1 para os pagãos, não para os judeus. O capítulo 1 é para os gentios. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês não glorificaram a Deus, vocês não podem dizer que não reconhecem que não existe um Deus, porque tudo dá a entender que Deus existe. Por quê? Porque isso testifica que existe um Deus e que Ele é Senhor de tudo. E Paulo começa a falar das práticas mundanas, das práticas malignas que o mundo tem. E hoje o negócio está piorando. Você sabe que o negócio, até aquilo que antes era tido, não, isso daqui tem que fazer escondido, agora não. Agora é feito em qualquer forma, de qualquer lugar. Carnaval vai voltar aí agora. E aquilo que a pessoa acha que pode tudo, está tudo liberado, e na verdade qualquer coisa contra isso, você está sendo retrógrado, você está sendo intolerante. É o nível que está o mundo hoje. Mas na época de Paulo não era tão diferente, porque os gregos, eles tinham práticas completamente mundanas. Para você ter ideia, um grego que tivesse alguma posição de respeito, ele tinha um mancebo. O mancebo era um homem que andava ao lado dele, só para ele praticar coisas sexuais. E esse mancebo, ele tinha mais consideração do que a esposa. Para você ver o nível que era pregar naquele tempo, pregar para os gregos. Então, Paulo conhece toda a filosofia grega, Paulo conhece todo o comportamento, ele conhece também todos os romanos, e os romanos não eram muito diferentes. E Paulo, ele escreve isso e diz: olha, vocês são indesculpáveis. Não venham falar que não conhecem o Deus de Israel, que não conhecem a lei, porque a própria palavra, você pode verificar nas coisas criadas, que existe um Deus e que é Senhor de todas as coisas. Então Paulo fala isso, mas no capítulo 2, porque até então, os religiosos estão concordando com o discurso de Paulo. Isso mesmo, o mundo hoje está uma lástima, é pecado para todo lado, olha só o que estão fazendo, olha quanta maldade. E Paulo vai descrevendo pecado por pecado, mas os religiosos concordam com todo o discurso de Paulo, do capítulo 1, mas no capítulo 2, agora Paulo começa a usar da palavra, para falar com os religiosos da época.
com os judaizantes. Olha o que Paulo fala no capítulo 2, diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Versículo 11: pois em Deus não há parcialidade. Versículo 17: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Aí Paulo pergunta: e então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vocês. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Ele fala: a palavra que vale para os gentios, vale também para os judeus. Muitas vezes nós, sem perceber, nos colocamos nessa posição de julgadores, e pensamos que eu já não cometo tal pecado, agora eu fui liberto disso, mas o outro lá, olha aqui, como pode aquilo lá, olha o que aquele cara está fazendo, e a gente começa a achar que somos superiores aos outros. Paulo, ele está nivelando as coisas, ele está dizendo assim: muitos desses religiosos se apoiam nas obras da lei, para dizer, eu sou melhor. Muitos pensam assim: eu não bebo, eu não fumo, eu dou o dízimo, eu jejuo, então logo eu sou melhor do que o outro irmão lá, que ainda é mentiroso, que ainda não sabe contribuir, que ainda isso e aquilo, que ainda tem relacionamento fora do casamento, e o cara começa a achar que diante de Deus ele é superior. Só que ele não entendeu ainda a profundidade da lei de Deus. Ele não entendeu ainda qual é o comportamento de todo ser humano diante de Deus. Paulo está dizendo para os religiosos: vocês são hipócritas, porque muitas coisas que vocês condenam, porque os outros fazem a toda vista, vocês fazem escondido. Então você está bravo com o irmão que está adulterando, mas quando passa aquela mulher bonita na sua frente e você deseja, você não pede perdão para Deus. Paulo está nivelando e fala assim: olha, vocês estão tão perdidos quanto eles. Você entende a profundidade agora da carta de Romanos? Paulo, ele vai começar a dizer que aquele que se apoia nas obras da lei para ser salvo, não encontra salvação. Nós vamos ver isso, que ele deixa bem claro isso daí. E muitas vezes tem pessoas até hoje que continuam se apoiando nas obras da lei, e aquele mínimo que cumprem, aquele mínimo que fazem, acham que isso é grande coisa diante de Deus, acham que dá um grande crédito diante de Deus. Nós vamos ver que isso daí, meu irmão, não salva ninguém. Vamos ver que, por que Jesus morreu numa cruz? Porque se fosse para eu ser salvo pelas obras da lei, não precisava Jesus ter vindo e morrido numa cruz. Mas nós vamos entender o que Paulo está explicando aqui em Romanos. No versículo 28, ainda no capítulo 2, fala o seguinte: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu
é quem o é interiormente, e circuncisão é aquela que é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Meus irmãos, Paulo, ele sabe muito bem que o orgulho daquele povo, e Paulo é judeu, Paulo é fariseu da tribo de Benjamim, Paulo é um cara que tem gabarito, ele sabe do que ele está falando, e ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão se apoiando na lei, vocês estão falando que vocês estão melhores, porque vocês cumprem algumas leis, vocês acham que vocês podem julgar o outro, porque em algumas coisas, pela misericórdia de Deus, vocês melhoraram, vocês estão se apoiando em regras, para achar que tem alguma posição melhor em Deus, vocês estão completamente enganados, porque só a soberba de achar que é melhor, você já está em pecado, só o olhar altivo já te descredencia diante de Deus. Quantas vezes nós já não vimos isso? Hipocrisia. Paulo está dizendo assim: meu irmão, se você for se apoiar em regramentos assim, para tentar alcançar a salvação, você está morto, não tem jeito. E é isso que Paulo vai continuar falando, e hoje é pior, porque naquele tempo os judeus ainda pegavam as regras, que além dos 10 mandamentos, tinham vários regramentos, 613, era regra para tudo. Lembra que era proibido trabalhar no sábado? Tinha regra dizendo até quantos passos você podia dar, para dizer se era trabalho ou não era. Tinha regra para tudo, naquele tempo. Mas hoje, tem muitas regras dentro das igrejas, que nem na Bíblia estão. E tem pessoas que se acham melhores do que as outras, por cumprir regras que nem tem na Bíblia. Mas por causa de um costume social, começam a achar que são melhores por causa desse costume. E eu falo: meu irmão, não tem nada a ver a salvação com isso daí. Não, a minha palavra não diz respeito a isso daí. E nós vamos entender que Paulo coloca a lei no lugar certo e a graça no lugar certo. Nós vamos entender o raciocínio que Paulo ele vem a explanar aqui. No capítulo 3, no versículo 10, diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Repita comigo: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são o túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Olha o que Paulo fala, ele vai pegar lá um salmo e vai dizer: não tem nenhum justo na terra, nenhum sequer. Não há ninguém que Deus fale assim: você cumpriu todos os meus mandamentos, você é bom. Nem quando o jovem rico disse para Jesus acerca de ser bom, Jesus respondeu o quê? Ninguém é bom, senão que é Deus. Jesus afirma, Jesus não tinha pecado, Jesus afirmou. Por quê? Porque Jesus leva só a glória a Deus, embora Ele sendo Deus, usurpou de si mesmo, Ele foi aniquilado na glória para poder vir como homem. Ele teria o direito de dizer: você tem razão, eu sou bom mesmo, eu não tenho nenhum pecado. Mas a humildade de Jesus não permite que Ele fale isso. E hoje tem muita gente que acha que é o bom, que acha que é o cara, porque cumpre algumas regrinhas. E Paulo vai dizer isso aqui tanto para judeu, quanto para grego, quanto para romano. Fala: ninguém está nesse nível,
e dizer: eu cumpro todas as leis. Meus irmãos, nos 10 mandamentos, nós já tropeçamos no primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não fala um palavrão. Um só palavrão não fala, porque a sua boca é santa. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Quem ama a Deus não amaldiçoa ninguém. Quem ama a Deus sobre todas as coisas honra quem está do lado, ergue a pessoa e não rebaixa mais ainda. Quem tem Deus tem humildade, promove, não inveja as pessoas. Então o primeiro mandamento já caiu todo mundo. Você entende que o relacionamento pela lei não salva? Mas Juliano, mas então aonde que entra isso daí? Nós vamos entender, porque Paulo deixa bem claro isso, que pela lei, por quê? Porque Deus conhece a profundidade do nosso coração. Nós sempre somos tendenciosos a nos favorecer, sempre. Hoje nós temos uma pandemia mundial. Eu não estou falando do Covid não, que também é. Eu estou falando do mimimi. Hoje todo mundo é vítima. Ninguém é responsável por mais nada. Tem até uma pregação de um pastor famoso, né? O Leandro Barreto. Ele tem uma pregação muito legal dele. Quando você procurar no YouTube, você procura. É o Mimimi Church. É a igreja do mimimi, meu irmão. Todo mundo é injustiçado, mas ninguém comete pecado. Todo mundo é santinho. Foi a pessoa que fez contra mim. Diante de Deus, meu irmão, todos são culpados, porque a lei de Deus é santa. Então, esse é o nível da lei de Deus. Quando vai se referir a Deus, fala: santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém pode nem sequer se aproximar dele, se você se aproximar pelas obras da lei. Porque Paulo também vai dizer que aquele que descumpriu um, descumpriu todos. Então, porque o nosso pensamento é o quê? Nós crescemos com qual ideia? Olha, eu tenho que ser mais bom do que ruim. Eu faço umas coisas erradas, mas eu também faço umas coisas certas. Então, se eu acertar mais do que errar, eu entro no céu. E a gente sempre vai mais como um coitado. Ah, Deus, o Senhor conhece, né, Pai, meu coração. O Senhor sabe que eu sou bonzinho. Lá no fundo eu sou bom. Por fora o pessoal acha que eu sou ruim, mas eu sou muito bom. O Senhor sabe disso. A pessoa consegue orar assim, meu irmão, porque não conhece a Deus. Porque quando você conhece Deus, você cai de joelho e fala: meu Deus do céu, Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, porque eu sou pecador, Pai. Eu nem merecia estar falando com o Senhor. Eu nem merecia estar na sua presença, porque o Senhor é santo. Mas aquele que não conhece, ele inverte os papéis e quer que Deus tenha dó dele. Nossa, você é um coitado mesmo, né? Mas quando nós começamos a conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, e entender quem Deus é, e a profundidade da lei dele, porque Jesus, ele não veio aliviar. Eu assim: Jesus, o que Jesus fala quando ele vai ensinar acerca dos mandamentos? Que não é só você ir lá e adulterar, só de desejar, pecou. Jesus vai no âmago, porque sabe que o pecado não está no exterior, está no coração, está aqui dentro, o problema está aqui dentro. Por isso que Paulo fala que a lei, a circuncisão, não é aquele que não é a obra externa, é a obra interna, e tem que ser a obra do Espírito para mudar o coração da pessoa. Não é você ficar insistindo em algo, porque tem coisa que a gente pode insistir um monte que não muda. É só orando, fala: Deus, transforma isso aqui, Pai, porque se não for o teu Espírito em mim, não tem jeito. Tem gente que pensa assim: não, porque se eu doar mais cesta básica, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se firma nas obras, para querer alcançar. Isso aí é espiritismo. Quanto mais obras, boas obras você fizer, mais um espírito de luz você vai se tornar. Aí quem sabe na outra vida você vai vir numa situação melhor, ou senão você vai vir lascado na próxima vida, se você for muito ruinzinho nessa vida aqui. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ao homem é dado morrer uma única vez. Então nós temos essa vida
para glorificar Deus. E Paulo, ele diz lá no versículo 19: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Repete comigo: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Porque olha o que Paulo fala: pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Sabe o que a lei faz? Ela revela para nós o quando nós somos errados. Quando você começa a estudar a Bíblia, estudar a lei de verdade, para si mesmo, você começa a ver: rapaz do céu, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar tudo, eu tenho que mudar do começo ao fim, porque eu venho fazendo errado há muito tempo. E quanto mais profundidade, o que esse conhecimento tem que trazer em nós? Humildade, para reconhecer o quanto nós temos que mudar. O problema é que o hipócrita, ele usa a lei para os outros só, ele só usa a palavra para atacar o outro, nunca para ele. Ele sempre fala assim: não, mas eu sou bonzinho, né? Eu não roubo, eu nunca prejudiquei ninguém e tal. Mas as coisas que ele faz de errado, não, isso daí é tranquilo. Isso aí Deus já me perdoou, isso daí tá tudo certo. Meus irmãos, o que Paulo vai dizer? Que a lei, ela corta para os dois lados. Não importa se você é judeu, se você é gentil, se você é... não interessa. Ela do começo ao fim, ela fala assim, e é assim, para que diante de Deus todo mundo se cale. Diante de Deus ninguém pode falar: eu sou bom, eu sou cumpridor da lei, eu não erro uma vírgula. Ninguém pode falar isso diante de Deus. Mas infelizmente tem gente achando isso, quer se relacionar com Deus pela lei. Eu vou dizer para você se relacionar com Deus pela lei só tem dois resultados. O primeiro resultado é que você pode achar que você é bom, porque você cumpre mais coisas, e as que você descumpre você não considera tanto. Então você pecou pelo orgulho, porque você fala: nossa, olha como eu sou bom. Coitado de Israel não chega nem perto de mim, tanto que eu oro mais que ele, o tanto que eu me dou mais que ele. Israel tem que... Então eu começo a me comparar com os outros, e eu começo a sentir que eu sou o cara, e eu peco pelo orgulho. Ou pode acontecer outra coisa: eu começo a achar que eu sou um nada, e eu me comparo com Israel, e eu falo assim: nossa, o cara lá é muito bom, né? O cara não mente, o cara tem paciência, o cara demonstra amor, generosidade. Eu ontem mesmo briguei com a minha esposa, e agora? Eu sou um lixo, Deus não vai me aceitar porque eu sou ruim demais. Então quem se relaciona com Deus pela lei, ele comete essas duas coisas: ou ele começa a achar que ele é bom demais, e isso o impede de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, ou ele começa a achar que ele é ruim demais, e que não merece nada, e que Deus não vai nem ouvir ele, tão ruim que ele é. E Paulo, ele vai falar o seguinte: eu vou trazer a solução para isso daí. Paulo, ele vai dizer, meu irmão, no versículo 21, o seguinte, do capítulo 3: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé. Repita comigo: justiça de Deus mediante a fé. E olha como que ele continua: em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.
Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Repita comigo: a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, diante de Deus, pela lei ninguém está salvo, porque ninguém é bom o suficiente. Só tinha uma forma: um justo tinha que morrer em nosso lugar, alguém plenamente santo, mas na terra não tinha ninguém, só tinha um jeito: ele tinha que enviar o filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Porque pela lei só tinha uma forma de consertar as coisas, só tinha uma forma de expiar o pecado, que é pelo derramamento de sangue. Deus criou lá atrás o derramamento de sangue de animais, não é porque aquilo transformava a pessoa, era só para apontar para Jesus. Deus criou a arca, não é porque a arca tinha poder, era para apontar para Jesus. Deus permitiu que Moisés construísse o tabernáculo, não é porque o tabernáculo tinha poder, era para apontar para Jesus. Todas as coisas apontavam para Jesus, para o sacrifício perfeito, o único que poderia pagar o preço do meu e do seu pecado, era um cordeiro perfeito, e só o Filho de Deus para poder fazer isso. Só o sangue dele derramado naquele madeiro. Por quê? Porque pelas obras da lei nós não conseguiríamos alcançar isso. Então Deus, ele continua sendo justo, porque o pecado continua sendo punido, ele não volta atrás na palavra dele, mas ele também se torna o justificador das nossas vidas. Ele se torna o nosso Salvador e a nossa justiça. E a forma de acessar essa justiça, a forma de ser justificado por Deus, o que eu tenho que fazer? Nada. Não tem que cumprir uma lei aí, não tem que fazer um negócio, não tem que fazer um estudo, não tenho que passar por isso e por aquilo, não. Não, mas não tenho que deixar um monte de coisa aí, não. Como que é a salvação? Pela fé. Pela fé em quê? No sacrifício de Jesus Cristo. Por isso é graça, não é por mérito, porque se fosse por mérito ninguém entrava. Por isso é o favor imerecido de Deus para nós. Meu irmão, isso faz cair por terra toda arrogância, porque não há nada que eu faça que me acredite, me deixe mais, que palavra que eu posso usar, que me deixe mais habilitado a ser salvo, nada, porque tudo que eu precisava, Jesus já fez na cruz, e Ele fez para mim, por mim, pela Neilane, pelo Israel, pelo Fabiano, pelo David. Mas espera aí, pelo David? Oh Deus, tinha que ter uma diferencinha aí pelo menos, né? Porque olha, eu cumpri mais, o David, o Senhor está de brincadeira, né? Por isso que as pessoas não entendem quando um assassino se converte, porque ela fala, agora ficou fácil, né? Foi lá, aprontou, fez isso e aquilo, e agora ela vai falar que aceitou Jesus? Vai falar que entregou a vida a Cristo agora? Porque elas querem ver a pessoa fazendo algo, mas não há nada que ela faça, e não há nada que eu possa fazer, porque Jesus já fez em meu favor, em favor de toda a humanidade. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que reconhece o sacrifício de Deus, esse é salvo. Esse é o milagre da graça de Deus, meu irmão. E é o que Paulo, ele continua explicando. No 27 diz o seguinte:
Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus. Pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Meus irmãos, Paulo pergunta: aonde está a vanglória agora? Aonde está a glória vã daqueles que acham que merecem mais, porque cumprem algumas leis a mais? Paulo fala: isso é uma glória vã. Essa glória de vocês não vale nada, porque todo crédito é de Jesus, todo crédito está depositado nele, por isso só ele a honra, a glória, o louvor, tudo é dele. Quando a pessoa começa a achar que ela é melhor, porque cumpre determinadas coisas, ela quer a glória para ela, ela começa a achar: não, olha só como é bom, como eu sou bom, olha, eu mudei meu linguajar, agora eu sou uma pessoa diferente, eu até ando diferente agora, né, então, e Deus fala: meu Deus, que vanglória isso daí. Quando eu começo a achar que eu sou melhor do que o outro, porque determinados preceitos estão mais enraizados em mim, nada disso me habilita a ser melhor. Mas quando eu reconheço de verdade aquilo que Jesus fez, meu irmão, parece que um peso sai de mim, porque agora eu não vivo mais para que os outros estão pensando, eu não me relaciono mais de forma legalista, porque se Jesus sendo Deus morreu numa cruz por mim, quem sou eu para me achar melhor do que o outro? Se Jesus me perdoou numa cruz, quem sou eu para não perdoar as outras pessoas? Se Ele me amou, mesmo eu sendo todo errado, quem sou eu para não amar os outros também? Você entende que quem é salvo de verdade, que reconheceu de verdade aquilo que Jesus fez, não tem motivo para se orgulhar mais, a não ser em Cristo Jesus. Agora, tem muitos, meus irmãos, que crescem na igreja e continuam se relacionando com Deus pela velha aliança, continuam se achando melhor porque cumprem alguma coisa e o outro não cumpre, e esse relacionamento se torna cada vez mais abalado. Tem gente que tem essa mentalidade reprovada dentro do casamento, dentro das amizades, dentro da igreja, e quando isso começa a reinar, meu irmão, começa a criar divisões, cisões, mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma vida verdadeira, uma vida livre nele. Paulo, ele vai fundamentar lá no Antigo Testamento, ele vai citar Abraão, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Repita comigo: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, por crer na promessa. Que promessa que Abraão acreditou? Do nascimento do filho. O que Deus diz para Abraão? Porque Abraão acreditou, porque Abraão creu, Deus creditou a ele justiça. Abraão foi considerado justo diante de Deus, porque teve fé. Você entende o que agrada a Deus? Fé em Jesus, fé no Cordeiro. Então, desde o Antigo Testamento já era assim.
Abraão foi aceito pela fé. Por isso Deus falou assim: esse é o meu justo. Se você ler a história de Abraão, você vai ver que ele mentiu. Você vai ver que Abraão falhou. Abraão saiu com a concubina, por causa do, Deus está demorando aqui, a mulher, sai com a minha serva aí, vamos dar um jeitinho nessa promessa aí. Abraão saiu. Abraão não era perfeito, mas Deus considerou ele justo. Por quê? Pela fé, porque ele creu na promessa. Então o que me faz ser justo diante de Deus? E faz você ser justo diante de Deus? A fé em Cristo Jesus. Não são as obras da lei. Nós temos que ficar bem cientes disso, para nós termos um relacionamento correto com Deus. Senão nós sempre vamos achar que ou nós estamos muito bom ou muito ruim. Hoje eu desobedeci, eu não sou mais filho de Deus, eu estou em desobediência. Hoje eu obedeci, pai, hoje eu sou aquele filho, hein? Eu não sou qualquer filho, eu sou o filho predileto do Senhor, porque eu estou andando ali, o negócio é só obediência. Agora não tem nada a ver uma coisa com a outra. Somos aceitos por Deus pela fé em Cristo Jesus. Já estou partindo para o final, mas no capítulo 5 diz assim: tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está dizendo? Nós temos paz com Deus quando acessamos pela fé isso. Então não é pelo cumprimento, não é pelas obras que eu faço todos os dias, mas é pela fé em Deus que eu fui reconciliado com Deus. Então eu posso entrar na presença do Pai, eu posso entrar na presença de Deus por aquilo que Jesus fez em meu favor. O novo e vivo caminho é Jesus. Ele é. Você entende com que autoridade que nós entramos? Porque muitos falam que aceitam Jesus, reconhecem o que Jesus fez, mas continuam vivendo na aliança antiga, continuam vendo um Deus como era visto na antiga aliança, na aliança mosaica, e não na nova aliança que Jesus nos deu. Meus irmãos, Paulo fala: agora você tem paz com Deus, agora você tem fé, graça e esperança. Por isso que aquele que é salvo vive em esperança. Aquele que se relaciona com Deus pela lei, pode ver, não tem um alegre, é sempre estar carrancudo. Por quê? Porque ele não tem paz com Deus, e ele faz o inferno na vida dos outros também. Ele não consegue ver ninguém em paz, ele quer levar aquilo que ele está vivendo, a falta de paz dele, para o outro também. Ele fala: não, aquele miserável está feliz daquele jeito, não pode, ele não está cumprindo o que eu estou cumprindo, ele não pagou o preço do que eu estou pagando, porque para ele servir a Deus é um peso, porque para ele servir a Deus, no fundo ele tem tristeza, enquanto o filho que é aceito, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem vontade de estar na presença de Deus. Ele não está lá porque ele cumpriu uma regrinha ou deixou de cumprir, ele não está achando que ele é menos ou mais, ele é simplesmente o filho aceito. Quando o Benjamin corre no meu colo, me abraça e fica ali conversando comigo, ou assistindo televisão, ele não está se comparando com ninguém, ele só confia no meu amor. E eu o amo não é porque ele cumpriu tal regra ou deixou de cumprir, eu o amo porque eu sou pai dele. Esse é o amor de Deus. Então nós temos que entender, meu irmão, aliás, o amor de Deus é muito maior do que isso, mas muitos não se relacionam como filhos de Deus, porque embora eles tenham dito que entregaram a vida a Cristo, que confiam no sacrifício, o relacionamento continua sendo da antiga aliança, continua fazendo por merecer, continua impondo peso sobre os outros, continua impondo lei sobre os outros. E o que isso cria? Desilusão, desunião,
hipocrisia. E não é isso que Deus nos chamou a viver como igreja. Nos chamou a viver em liberdade, porque aonde o Espírito habita, aí há liberdade. E Paulo ele vai fechar esses tópicos no capítulo 5, no versículo 20, diz o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, o que Paulo fala? Então a lei é como se fosse um check-up. A lei é como se pudesse ver a gente por dentro. Então ela ressaltou o pecado. A lei é boa, santa e agradável, foi criada por Deus. Só que o que a lei diz? A lei dá um monte de coisa que muitas vezes nós não conseguimos cumprir. Às vezes cumprimos até exteriormente, mas aqui não conseguimos, nem aqui. Então Paulo fala que a lei ressalta a transgressão, mas aonde abundou o pecado, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, porque aonde o pecado reinava para a morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna. Você entende por que os legalistas sempre vão perseguir quem é filho da graça? E é isso que Paulo vai falar lá em Gálatas, que o filho mais velho sempre vai perseguir o mais novo. Por quê? Porque eles não entendem esse espírito de adoção. Eles sempre se veem como o irmão mais velho. Na história do filho pródigo, o que o irmão mais velho faz? Ele fica em casa trabalhando, enquanto o outro vai para a esbórnia e tal. Quando ele volta, o que o pai faz? O pai perdoa, o pai abraça, o pai faz uma festa, porque isso é graça. Mas o filho mais velho, legalista, ele fica bravo, ele fala: que negócio que é esse? Ele merecia ser punido, porque pela lei ele tem que ser punido. Como é que o Senhor faz uma festa para ele? Ele foi, torrou tudo na esbórnia, e eu estou aqui servindo a tua casa. O Senhor nunca matou um cabrito para mim? Você vê a comparação? Se relaciona pela lei, é um fariseuzinho. Quando o filho volta arrependido, a graça se manifesta. A Bíblia fala que o pai corre ao encontro. A graça de Deus alcançou a minha e a sua vida, amém? Deus nos alcançou, não foi por mérito, porque nós voltamos arrependidos, voltamos: Senhor Deus, eu fiz tanta coisa, Pai, que eu nem merecia estar na sua presença, mas foi a graça dele que nos alcançou, foi o amor dele que nos alcançou. Você entende isso? Então a lei, ela vem e traz todos os nossos erros, deixa bem claro, para que ninguém se orgulhe diante de Deus, para que todo mundo saiba que ninguém merece o céu, mas somos alcançados pela graça de Deus, e somente por ela. E o que Paulo fala então? Mas já que então abundou o pecado, então eu vou continuar pecando para que venha mais graça. A pessoa já pensa, Paulo já se adianta, ele fala o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova em Deus. Porque muitos usam da desculpa da graça para viver em pecado, e falar: já que eu não preciso cumprir nada mesmo, já que eu fui aceito pela graça, e é pela fé, não é por cumprir lei aqui ou lá, ou acolá, então eu vou continuar na esbórnia, vou continuar pecando, já que é assim que Deus me aceita. E Paulo fala: não, você não entendeu então, você não entendeu que você foi aceito para uma nova vida, você foi aceito agora como filho, para se regozijar na presença do Pai. Agora você não é mais escravo do pecado, agora você é filho de Deus.
no capítulo 6, no versículo 14, fala o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. É a aceitação de Deus pela minha vida, que me torna filho, e me dá o poder de não ser mais escravo do pecado. E o que Paulo já lança outro argumento: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo fala: de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou a obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu e você somos escravos da justiça. Nós, como os filhos de Deus, somos impelidos a fazer o bem, somos impelidos a fazer as obras do Espírito, somos impelidos a viver fluindo no Espírito. E fluir no Espírito, meu irmão, está muito além de cumprir a lei. Porque quem cumpre a lei, eu falei para você, se torna legalista, se acha orgulhoso, melhor do que os outros, julgador, esconde pecado. Agora aquele que flui no Espírito, meu irmão, ele está acima disso tudo, porque ele está na nova aliança. E olha o que acontece: aquele que tem o seu Espírito Santo, o que manifesta nele? Paz, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, paciência, amabilidade. Está lá em Gálatas 5:22. Contra estas coisas, Paulo fala: não há lei. Você entende que quem está como filho de Deus, quem foi aceito como filho pela graça do Senhor Jesus, agora começa a transparecer um coração de Jesus. O Espírito faz essa obra dele que a lei não conseguiu fazer. Sabe o que muitas pessoas fazem? Trocam de religião. Ele era religioso de um jeito, ele cumpria as leis daqui de um jeito. Aí ele vem para outra religião e ele fala: o que eu tenho que cumprir aqui? Como que é as leis aqui? Que jeito? Não, meu irmão, você não está entendendo. Se converter a Cristo não é trocar de religião. Se converter a Jesus é ser uma nova criatura. Agora é uma transformação completa. Tem muitas pessoas que trocam só, mas Deus não quer que você troque nada. Ele quer transformar as nossas vidas. E essa transformação é que o Espírito Santo faz em nós. Eu só vou ler o final no capítulo 8, diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Repita comigo: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E Paulo ele vai explicar isso, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Então nós temos a mentalidade do Espírito Santo, amém?
E por isso nós podemos vencer o pecado, porque Jesus já venceu naquela cruz. Não é mais a mentalidade mundana que reina sobre nós, não são as carnalidades que reinam sobre nós, mas é o Espírito Santo que reina no nosso coração. Entender isso muda nosso relacionamento com Deus. Entender isso muda o nosso relacionamento com o próximo. Eu já não estou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do diabo e nem da carne. Nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Eu queria chamar uma mensagem de louvor aqui à frente. Eu queria que você ficasse de pé agora. Lembra daquele versículo que eu li ali no começo? O que Paulo fala no versículo 16 do capítulo 1? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E nós somos chamados a viver por fé, meus irmãos. Jesus pagou um alto preço para que a nossa vida fosse abençoada, para que nós fôssemos aceitos por Deus. Porque muitos falam assim: ah, mas é tão fácil assim? É só acreditar? É. Não tenho que largar nada? Não. Deus nos aceita assim como nós somos. Depois o trabalhar dele vai nos moldando de acordo com o caráter de Cristo, o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Deus nos chamou para ter um relacionamento restaurado, amém? Um relacionamento restaurado com o Pai, que é gracioso, que é amoroso e que nos chama a viver uma vida de filho. Não mais um relacionamento por regras, porque agora, quando eu aceito Jesus, a lei é inscrita no meu coração, e não é por peso nem por orgulho mais, mas é por amor a Cristo.